Olá, amigos, domingo 26 de fevereiro, estamos se encaminhando aí para o finalzinho do mês de fevereiro, já o segundo mês do ano, né? Tá tudo muito acelerado, estamos vivendo aí no fim dos tempos mesmo, né? Estamos na leitura 516, esse primeiro trimestre estamos discorrendo sobre administradores fiéis à espera do mestre. E o título de hoje é uma pergunta: o supremo pecado original? Estamos na lição número 9, lembrando, né? Com frequência surge essa pergunta, e é compreensível, sobre como o pecado surgiu no universo de Deus. Entendemos como, ao menos de certa forma, e o cerne da questão foi a cobiça. Portanto, talvez ela seja o pecado original supremo. Começamos com a questão número 1, a leitura de Isaías capítulo 14, do verso 12 ao verso 14. Quais indícios são dados sobre a queda de Lúcifer e como a cobiça teve um papel crucial na queda desse anjo? Bom, Lúcifer desejou ter um trono acima das estrelas de Deus e criou um objetivo de se tornar semelhante ao Deus Altíssimo. Descontente com a posição que ocupava, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. Questão número 2, leitura de Efésios capítulo 5, verso 5 e de Colossenses capítulo 3, verso 5. Com o que Paulo comparou a cobiça e por quê? Bom, Paulo comparou com o pecado da idolatria, porque tira Deus do centro das nossas vidas. Tudo que tira Deus do centro das nossas vidas acaba sendo uma idolatria, né? É importante que Paulo comparou por duas vezes a cobiça com a idolatria. Ou seja, é importante ele nos descrever isso, e é impressionante como ele descreveu isso, né? As pessoas praticam a idolatria quando adoram, ou seja, dedicam a vida a algo diferente de Deus, a algo criado, em vez de adorar o Criador. Romanos 1, verso 25, você pode conferir isso. Cobiçar poderia ser então querer algo que não se deve ter, de maneira que o desejo por isso, em lugar do Senhor, se torne o foco do coração. Sem dúvida, a princípio, Lúcifer não sabia onde seus desejos errados o levariam. De fato, ninguém sabe, né? De fato, sabe a consequência de um determinado pecado, mas o que vai levar após outro e outro e outro, nós não fazemos a menor ideia, né? É por isso, e isso pode acontecer conosco. O mandamento, né, contra a cobiça, o único que lida apenas com pensamentos, pode nos impedir de cometer atos que levarão à violação de outros mandamentos. Vê 2 Samuel capítulo 11, que descreve aí, né, o pecado de Davi com Betseba, né? Quando seu esposo, se eu não me engano, Urias, voltou da guerra, falou que lavasse seus pés e fosse para casa. Só que nós conhecemos, e se você não conhece, leia 2 Samuel capítulo 11, né? Vou descrever por alto aqui. E ele não foi para casa com sua esposa quando foi indagado por Davi, porque ele mostrou a fidelidade tanto a Davi, o rei, como aos soldados que estavam dormindo em barracas, dormindo no relento, e como poderia ele ir deitar-se com sua mulher, comer e beber tranquilamente. Então ele demonstrou honra. Quando isso aconteceu, né, Davi, não deu certo o plano de Davi, porque Betseba havia ficado grávida de Davi, né? Então ele pensou que coabitando ela com seu esposo, tudo ficaria resolvido. Como isso não aconteceu, mandou que ele fosse para a guerra novamente, colocado, né, à frente ou de frente com os inimigos, onde ele seria morto. Então ele pensou: bom, agora
Depois que passa o luto, trago ela para ser a minha esposa e tudo fica resolvido. Ninguém vai saber que o filho não era de Urias, então vamos pensar que era meu. Aos olhos dos homens o plano poderia ser perfeito, mas Deus se entristeceu disso. Deus viu. Então tudo que nós devemos fazer escondido, seja do nosso cônjuge, dos nossos filhos, de nossos pais, dos irmãos da igreja, da empresa em que trabalhamos, podemos esconder tudo muito bonito e achando que o plano é perfeito, mas Deus nos vê. Deus conhece o profundo e o escondido. Então nós não mensuramos, muitas vezes aonde vai levar, começando pela cobiça, o pecado. A questão de rodapé é a leitura de 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 e verso 7. Refletir sobre essas palavras de Paulo nos protege da cobiça? Bom, eu botei sim porque inclusive me fez lembrar da declaração de Jó. Jó capítulo 1, verso 21 e verso 22, quando Jó diz que nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, O verso 22 fala que ele não se deixou levar por nenhum pecado. Então, podemos ver aqui que Jó não se rendeu a tudo que ele tinha. Ele não começou a murmurar e blasfemar o que estava acontecendo, perdendo tudo, porque ele realmente tinha o foco na adoração do Criador e não nas coisas. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é reveladora e inspiradora para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque quando estamos fracos, Tu nos fortalece. Quando estamos a ponto de desistir, Senhor, Tu nos toma pela mão. Que essa palavra, Senhor, venha estar latente nas nossas mentes. Que o pecado da cobiça nunca faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano. No nome santo de Jesus, eu declaro, meu Deus, que eu sou totalmente dependente de Ti. Eu declaro que a minha família é totalmente dependente de Ti, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.